Boa tarde, pessoal. Hoje é dia 9 de outubro de 2017 e eu quero falar a respeito da campanha de conscientização sobre a perda gestacional e ao recém-nascido, que eu acabei de descobrir que existe. Obviamente que é uma campanha que realmente é muito pouco divulgada e é muito difícil de chegar até os nossos ouvidos, até que aconteça com a gente, que foi o meu caso. Eu perdi meu filho Alexandre, já falei isso milhares de vezes aqui. Esse fim de semana, uma amiga que a vida me deu, porque também sofreu a mesma perda que eu, me mandou uma comunidade no Facebook que se chama Sobreviver, grupo de apoio à perda gestacional e recém-nascido, e foi aí que eu fiquei sabendo dessa campanha. Eu acho interessante falar a respeito dessa campanha porque tantas coisas têm acontecido com crianças e com nenéns nesses últimos tempos. E como eu fui afetada por uma perda tão grande relacionada a uma criança e a um bebê, a coisa que eu procuro fazer quando eu vejo que essas tragédias acontecem é trocar o canal da TV e não assistir e fingir que não acontece. Poucos meses depois da morte do Alexandre, eu lembro que teve o caso daquela moça que estava grávida de 6 meses, que foi baleada na barriga e que o bebê dela foi atacado, foi perfurado pela bala, né? E acabou ficando tetraplégico, o Arthur. E aí depois tantas outras histórias envolvendo crianças que... Nossa... A mais recente é essa história da creche de Janaúba, que aquele cara maluco lá chegou lá e colocou fogo, e até agora 9 crianças morreram, mais uma adulta. São coisas que acontecem nessa vida que às vezes questionam muito o porquê da gente passar por essas coisas, mas eu não vou ficar entrando nesse mérito não, porque no primeiro vídeo que eu fiz e que é o vídeo mais famoso que tem aqui no meu canal, eu explico muito sobre as minhas crenças. O que eu quero falar a respeito de como lidar verdadeiramente com a pessoa que teve uma perda gestacional. Uma coisa muito íntima que eu tenho para falar a respeito disso é que quando eu comecei meu tratamento com psicólogo, ele me fez enxergar que eu ficava buscando muito encontrar uma história parecida com a minha. Que parecia que isso era um motivo que eu tinha para tentar sair do fundo do poço, sabe? E não é bem assim. O que eu preciso é melhorar verdadeiramente. E eu descobri que às vezes a minha missão é dividir a minha história com mais pessoas, porque tantas pessoas passam pela mesma coisa e a gente não fica sabendo. E às vezes a gente escuta os absurdos tão terríveis que eu quero comentar um dos absurdos mais horríveis que eu ouvi esses tempos agora. Provavelmente, isso que a pessoa que me falou, isso que ela falou, muito provavelmente seja o pensamento que passa na cabeça de todas as pessoas. Porque as pessoas não são empáticas assim 100% do tempo, fora as pessoas que convivem com você pouco, mas fora as pessoas que participaram do processo e sofreram realmente junto com a gente, e que sofreram realmente porque também perderam o Alexandre. Mas eu gostaria tanto que não fosse o pensamento de todas as pessoas, sabe? Só que não é, as pessoas são insensíveis. Eu tô lá na academia que eu tô malhando, eu não sei por que motivo eu tive a ideia de conversar e contar a minha história para personal com quem eu malho. Contei toda a história do Alexandre e a primeira coisa que ela falou pra mim foi exatamente aquilo que eu acho que é desnecessário a pessoa falar. Foi, às vezes Deus faz algumas coisas que a gente não entende, mas Ele toma e depois Ele devolve. Mas eu acho que seria muito pior para você se ele tivesse nascido e você tivesse perdido seu bebê depois que você já tivesse aprendido a amar ele, gostar mais dele. Porque uma perda gestacional não é a mesma coisa que perder um filho. A pessoa me falou desse jeito. E não tem muito tempo não, isso foi semana passada.
No momento eu virei pra ela e falei assim, você tá tentando me falar alguma coisa pra me consolar? Isso não me consola. Não me consola. Eu queria ter falado pra ela o tanto que era horrível o que ela tava falando, mas quando isso aconteceu, eu fiquei tão sem fala, tão perdida. E depois que eu fui parar pra pensar a respeito, é que eu percebi que muito provavelmente isso é o pensamento da grande maioria das pessoas. E não é porque eu não conheci meu filho com vida que a minha perda é menor do que a perda de qualquer mãe que perdeu um filho. É muito duro ouvir esse tipo de coisa. Até porque eu fico pensando que eu não desejo para as pessoas passarem o que eu passei. Mas o mais estranho é que a pessoa que me falou isso é mãe. Ela é mãe de 2 crianças. Ela teve gestação do mesmo jeito que eu tive. Só que o final da gestação dela foi feliz, porque ela tem os filhos dela em casa. E ela vira pra mim e fala desse jeito. Se você tivesse perdido, se ele tivesse morrido um pouquinho mais velho, seria muito pior pra você. O que eu quero falar hoje é isso, gente. Meçam muito bem suas palavras, porque isso pode ruir o mundo de uma pessoa que tá buscando tratamento. Saber que a minha dor pode ser mensurada pelos outros dessa maneira. Não, se você tivesse o seu filho, ia ser muito pior para você do que foi. É horrível. Se vocês têm esse tipo de pensamento, meu conselho é guardem para vocês, nunca falem isso para uma mãe que perdeu, que teve uma perda gestacional. Guardem para vocês. Se vocês pensam só isso e sabem guardar para vocês, procurem rever seus conceitos, principalmente se vocês forem pais. Quem não é pai, quem não passou por essa mesma perda, eu entendo que vai ser bem mais difícil de entender, mas se você é pai e tem esse tipo de pensamento, tenta se colocar no lugar de quem perdeu. Vamos supor o meu caso, que faltava 6 dias para o meu filho virar ao mundo com vida. E então é isso que eu queria falar a respeito. Outubro é o mês ao apoio da perda gestacional, e se você puder apoiar, se você não puder apoiar com a palavra de consolo efetivamente boa, se passar isso que eu acabei de falar pela sua cabeça, não externa isso em palavras, não. Eu tô falando isso por todas as mães de anjo. Eu tenho certeza que nenhuma das mães de anjo vai se sentir feliz com a afirmação dessa. Então é isso, pessoal. Até a próxima.